O Brasil bateu recorde de arrecadação e você nunca esteve tão pobre. A verdade dói, né? 2 trilhões e 890 bilhões de reais. O maior valor já registrado na história desse país. E me diz uma coisa, será que você está mais rico? Sua empresa está crescendo mais? A sua cidade está melhor? O hospital que você utilizou a vida inteira, como que ele se encontra? A casa foi arrumada? As condições de vida estão melhores? Então me responde, para onde que está indo esse dinheiro? Essa é a pergunta que ninguém do governo quer te responder. Então deixa eu te mostrar uma coisa, deixa eu te mostrar dados reais. Não é uma opinião minha, são dados do governo. 34% do PIB, esse foi o peso dos impostos sobre a economia brasileira em 2025. É assustador. É o maior valor já registrado desde que o governo começou a medir isso. Parece que é pouco, mas não é. A cada 100 reais produzidos no Brasil, 32 vão para o governo. 32 reais que saíram do bolso do empresário, que saíram do bolso do trabalhador e principalmente do bolso do consumidor. Todo mundo paga essa conta. Esse recurso foi direto para as mãos do Estado. E sabe o que o Estado fez com isso? Registrou o maior déficit fiscal da história do país. Junto com a maior arrecadação veio o pior déficit. Isso não é uma coincidência. Isso é o que eu chamo de incompetência estrutural. Ou pior, é um sistema que é desenhado para não funcionar. É um sistema desenhado para se sustentar, para se alimentar, quase que um viciado em droga. E tem mais uma notícia que vai te incomodar muito. A partir de 2026 a reforma tributária entrou em vigor. E junto com ela veio o split payment. Já ouviu falar? Você sabe o que é? Você já se deu conta do tamanho que isso vai ser? Na prática, o que isso significa? Significa que o imposto vai ser desviado diretamente para o governo antes do dinheiro cair na conta da sua empresa. Você vende, o cliente paga e o governo já retira a parte dele ali na hora. Você só recebe apenas o que sobrar. Não vai ser mais você que gerencia o seu fluxo de caixa, é o governo que decide quanto e quando ele vai receber. Eu não vim aqui para falar como um analista, eu não vim aqui para falar como um jornalista, muito menos um guru de finanças. Eu estou falando como alguém que já viveu isso na pele. Por mais de 12 anos eu empreendi no Brasil. Cheguei a ter mais ou menos 500 funcionários diretos e indiretos. Eu vi de dentro como que esse sistema funciona, como que o Brasil opera. Cada mês eu olhava para a folha de pagamento e via que o custo real de cada funcionário era quase o dobro do salário que ele recebia de forma efetiva. INSS patronal, FGTS, 13º, vale transporte, vale alimentação, sistema S, tudo isso antes de ele produzir R$1 para a empresa, na fonte. E ainda tinha o passivo trabalhista, que ninguém te conta, porque no Brasil o empresário já é taxado de culpado muito antes que ele prove o contrário. Eu mesmo acumulei um passivo trabalhista gigantesco, não por não observar os direitos dos meus funcionários, mas simplesmente por ser uma empresa no Brasil, você já nasce devendo. Ao longo desses 12 anos eu paguei mais de 45 milhões em tributos, valores que eu nunca mais vou recuperar. Esse número não é inventado, é a realidade de qualquer empresa que cresceu tentando fazer o certo no Brasil. Já não bastasse isso, agora em 2026 a reforma entra em vigor, com o split payment chegando, com dividendos sendo taxados em 10% a mais. Como que você cresce nesse ambiente? Como que alguém te dá a possibilidade de crescer? E sabe o que é mais interessante? O mercado já está respondendo. Enquanto o governo bate recorde de arrecadação, brasileiros posicionados já estão saindo do mercado. Não de mala, mas de capital. 1.450 bilhões de dólares só na Flórida, só em imóveis, só por brasileiros. Esse foi, em 2025 o brasileiro investiu 1.450 bilhões de dólares só na Flórida, apenas em imóveis. Sabe qual que é o valor médio do imóvel comprado? 489 mil dólares. Quase meio milhão de dólares por transação. Ou seja, isso não é turismo, isso é fuga de capital organizado, é proteção patrimonial, não é apenas imóvel. A dolarização do patrimônio deixou de ser uma estratégia de rico e virou uma estratégia de sobrevivência, com o real desvalorizando sistematicamente, com juros brasileiros na casa dos 14,5%, com déficit público crescendo, endividamento descontrolado. Gestores de patrimônio estão dizendo abertamente que a diversificação cambial deixou de ser opcional, deixou de ser um luxo. A FGV comprovou com um estudo que de 16 a 20% do consumo brasileiro já está atrelado ao dólar. Você vive em real, mas consome em dólar. Eletrônico, combustível, remédio, alimento, componente importado, e seu patrimônio está 100% em real. Isso é uma posição vendida, em câmbio que você nem sabia que tinha. Você já está fadado ao fracasso. Agora deixa eu te mostrar um outro lado. Eu pessoalmente moro aqui nos Estados Unidos, invisto aqui, opero dentro de uma estrutura jurídica, e a diferença para quem viveu no Brasil é gritante. O primeiro ponto aqui é claro, o split payment que o Brasil acabou de criar também existe aqui, mas de uma forma completamente diferente. Aqui o sistema fiscal foi desenhado para você crescer mais, para você investir, para você gerar receita, deduzir as suas despesas, deduz sua reforma, deduz seu carro trabalhado, deduz o seu escritório, deduz sua viagem de negócios, deduz a depreciação dos seus equipamentos. Você só paga sobre o lucro real, pagando imposto apenas do que sobrou. No Brasil você paga imposto do que faturou, na fonte. Aqui você paga apenas daquilo que lucra, e essa diferença muda tudo. O entendimento do que é lucro e do que é receita é fundamental nesse jogo. O segundo ponto aqui é a previsibilidade. Quando você demanda algo, ela acontece. Quando eu preciso, por exemplo, de um ressarcimento, de um refund, num condado, por exemplo, eu não fico aguardando uma decisão que pode se tornar um precatório, por exemplo. Não fico dependendo de Secretaria de Finanças, muito menos de dotação orçamentária. No Brasil, por exemplo, eu tinha um superávit de mais de R$1 milhão no INSS. Passei meses travando uma batalha burocrática. Nunca recebi. É parecer atrás de parecer, e o máximo que eu vou receber é uma precatória.
Flórida para receber daqui a alguns anos. O terceiro ponto aqui é a estrutura jurídica. Aqui uma empresa te protege de fato. Se alguém entrar com um processo contra a minha empresa, não afeta a minha pessoa física. Meu patrimônio aqui está 100% blindado. No Brasil, o empresário responde com patrimônio pessoal, com a casa, com o carro, com tudo aquilo que construiu a vida toda. E esse é o jogo. E os brasileiros mais espertos já entenderam isso. É por isso que 1,45 bilhão foi investido aqui na Flórida apenas por brasileiros. E agora eu vou ser bem prático com vocês. Com os dados que você acabou de ver, o que você acha que você deveria estar fazendo agora? O movimento 1 aqui, entender o que a reforma tributária vai fazer com você. A partir de 2026, que o split payment vai estar em vigor e a sua empresa vai precisar de muito mais capital de giro, porque o imposto vai sair antes do dinheiro entrar na sua conta. Isso não é especulação, é o próprio governo que publicou isso. Se você não se planejar, você vai ter uma crise de caixa. Não porque vendeu menos, não porque está em decadência, mas simplesmente porque o governo mudou a regra. O movimento 2 aqui é comece a dolarizar o seu patrimônio, comece a dolarizar o seu capital. Não precisa ser tudo. Começa com 20%, 30%. A própria FGV recomenda algo em torno de 16 a 20% para exposição cambial com proteção básica. E se você tem zero, abra uma conta no exterior, compra o ativo em dólar. O primeiro passo é o mais importante, é o que determina o seu futuro. Apenas comece, tome a decisão, estude uma estrutura jurídica americana, entende como que o brasileiro pode abrir empresa, mesmo morando no Brasil, sem visto, e dentro dessa estrutura você acessa a proteção patrimonial, dedução de despesas, crédito americano, acesso ao imóvel em leilão, renda em dólar, proteção patrimonial. Esses três movimentos aqui não são teoria, o que muita gente real está fazendo. Por isso 1,45 bilhão de dólares foi investido apenas aqui na Flórida. Agora eu venho trazer um alerta para vocês. Vocês ainda têm uma janela, mas tem um detalhe muito importante. Essa janela não vai ficar aberta para sempre. Já em 2025, o governo já começou a taxar investimentos no exterior, com alíquota de até 15%. Tudo que você ganha aqui fora já precisa ser declarado no Brasil. Já em 2026, com o avanço da reforma, o imposto de renda taxou dividendos de empresa em mais 10%. Cada movimento que você demora para fazer, mais caro vai ficando. Porque o governo viu a fuga de capital e o que ele está fazendo é fechando as portas, uma por uma. Tem gente que fala na impossibilidade futura de dolarização. Hoje você ainda pode transferir recursos legalmente, abrir empresa, comprar imóveis, construir patrimônio em dólar aqui nos Estados Unidos. Amanhã pode ser que tenha uma taxa a mais, pode ser que tenha uma restrição, pode ter um formulário. O fato é que vão ter mais impostos. O padrão dos últimos anos é claro, 28 aumentos consecutivos de impostos, carga tributária no maior nível da história, split payment chegando, dividendos sendo taxados e investimentos no exterior sendo tributados. Isso não é uma crise passageira, é um projeto de poder. Quem entende que isso é um projeto, age antes, toma a decisão com antecedência. Então, pra gente encerrar aqui, eu vou trazer uma reflexão para vocês. O Brasil bate recorde de arrecadação em 2025 e simultaneamente os brasileiros mais organizados mandaram 1,45 bilhão de dólares apenas aqui para Flórida. Esses dois fatos juntos te dizem uma coisa: o sistema ainda está funcionando, só não está funcionando para você. Ou até quando ele vai continuar funcionando? Funciona apenas para quem arrecada. Quem entende isso não fica esperando o governo mudar, não fica esperando eleição, não fica esperando uma reforma decente, simplesmente age, diversifica, dolariza, protege capital. Eu saí do Brasil depois de 12 anos, depois de muitos milhões pagos em impostos, e hoje aqui eu construo com regras ao meu favor, não contra mim. E se você quer entender como que eu faço isso, de forma prática, legal e acessível, me chama. O link tá na descrição, na bio do Instagram. Deixa o like se esse vídeo abriu seus olhos. Compartilha com aquele empresário, aquele seu amigo que ainda está tentando crescer num sistema que foi desenhado para consumir quem cresce, foi desenhado para falir, foi desenhado para te derrubar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui eu mostro na prática que os dados estão gritando e a maioria das pessoas está ignorando. Um grande abraço e a gente se vê do outro lado.